Oi, aluno ICL. Vamos para a segunda parte aqui do emprego da vírgula. Analisamos num primeiro momento, pessoal, o emprego da vírgula no período simples, né? Ou seja, a vírgula para separar os termos de uma oração. A partir de agora, a gente fala um pouquinho da vírgula no período composto, né? Que é exatamente essa vírgula para separar as orações que existem dentro de um período composto. Você já sabe fazer a análise da vírgula para separar os termos dentro de cada oração. Agora, para analisar, né, se deve aparecer uma vírgula na separação das orações no período composto, basta que você siga, né, um exemplozinho aqui bem simples, bem tranquilo, tá? Então, qual que é a situação? Bom, em primeiro lugar, logicamente, você precisa conhecer, né, as orações que fazem parte desse período composto. Aí você precisa recordar um pouquinho. Lembra das orações coordenadas? Lembra das orações subordinadas? As orações coordenadas são aquelas independentes e que podem ser classificadas como coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas, né? E as orações subordinadas são aquelas três subdivisões importantes: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial, tá? Então já vamos começar a fazer algumas anotações aqui para você ficar especialista nesse assunto. Olha só. Então, nas orações subordinadas, eu tenho orações subordinadas substantivas. Então, é uma análise que a gente precisa fazer, tá certo? Tenho ainda as orações subordinadas adjetivas. E tenho também as orações subordinadas adverbiais. E além disso, além das subordinadas, nós temos ainda as orações coordenadas. Então, para a gente complementar essa análise da vírgula, olha só, a gente precisa saber quanto que essas orações vêm separadas por vírgula, quanto que elas precisam da vírgula, não precisam, né? E o que a gente diz então é o seguinte, oração subordinada substantiva, vamos fazendo uma analogia, com a vírgula no período simples. Lá no período simples eu coloquei algumas situações para vocês que falava assim, olha, nunca ocorre vírgula, tá? Nunca se usa vírgula, a vírgula é proibida. Vamos recordar? Onde que a vírgula é proibida ou quando que a vírgula é proibida? A vírgula é proibida para separar o sujeito, para separar objeto direto, objeto indireto, o predicativo, o adjunto adnominal, o complemento nominal, tá certo? Quando a gente pensa em oração subordinada substantiva, pensa um pouquinho, oração subordinada substantiva, ela pode ser subjetiva quando exercer papel de sujeito, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. São 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Pensa comigo. Oração subordinada substantiva exerce oração subordinada substantiva subjetiva exerce papel de quê? De sujeito, não é? E sujeito pode vir separado por vírgula? Não. Então, a oração que exerce papel de sujeito também não pode. Então, a subjetiva não precisa de vírgula. Não pode. Tá? Objeto direto precisa de vírgula? Não. Então, a oração objetiva direta também não. Objeto indireto precisa? Não. Complemento nominal precisa? Não. Predicativo precisa? Não. Então, as orações subordinadas, substantivas, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, nenhuma precisa de vírgula.
E as orações subordinadas substantivas apositivas exercem papel de quê? De aposto. E aposto precisa vir separado por vírgula? Precisa. Então, as subordinadas substantivas apositivas também precisam. São as únicas substantivas que precisam de um sinal de separação, tá? Veja o que eu falei, precisam de um sinal de separação. Normalmente, as orações subordinadas substantivas apositivas vêm até separadas por 2 pontos, vêm introduzidas por 2 pontos, tá? Então, basicamente, ó, oração subordinada substantiva, tá? Aparece sem vírgulas. Vamos anotar assim, olha só. Tá? Subordinada substantiva, sem vírgulas. Tá ok? Só para não deixar sem caracterizar, vou acrescentar aqui, ó, exceto as apositivas. Vai anotando aí no seu caderno, né? Vai anotando tudo isso daí, para você entender direitinho, depois revisar, depois estudar um pouquinho, tá certo? Então, oração subordinada substantiva, sem vírgula, tá certo? Exceto as apositivas. As orações subordinadas adjetivas, né? Para recordar mais um pouquinho, ó, oração subordinada adjetiva, ou melhor, oração subordinada substantiva, só para você lembrar, né? É aquela que pode ser trocada pelo pronome isso. Se a oração puder ser trocada pelo pronome isso, oração subordinada substantiva. Aí você não usa vírgula, tá? A não ser que ela seja uma apositiva, tá joia? Oração subordinada adjetiva é aquela que vem introduzida por um pronome relativo. Lembram disso? Quais são os 7 pronomes relativos mesmo? Que, o qual, cujo, onde, quem, quanto e quando. Tá certo? São os pronomes relativos. Desses 7, quais são os 2 que sempre são relativos? O qual e cujo. Os outros, como é que você faz para comprovar? Troca por o qual. Ok? Então você é especialista em pronome relativo. E se uma oração estiver introduzida, então, por um pronome relativo, você já fala que ela é uma oração subordinada adjetiva. E aqui você já sabe o detalhezinho da pontuação, ó. As adjetivas, pessoal, tem 2 classificações, lembram? Ou você tem uma adjetiva restritiva, ou você tem uma adjetiva explicativa. Tá certo? E uma delas tem que vir entre vírgulas, a outra não. Lembra disso? Quais as adjetivas que devem vir separadas por vírgula? Sempre as explicativas, tá? Então vamos colocar aqui, ó, a restritiva sempre sem vírgula. Tá? A explicativa sempre com vírgula. Tá ok? Então você já tem aqui, ó, oração subordinada substantiva, sem vírgula. Oração subordinada adjetiva, restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Ainda mais, pessoal, oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial vai exercer papel de adjunto adverbial. Lembra da situação do adjunto adverbial? Quando que a gente deveria usar a vírgula? Quando esse adjunto adverbial estiver deslocado, ou seja, antecipado ou intercalado, tá? Então aqui, olha, no caso das orações subordinadas adverbiais, o pensamento vai ser o mesmo. Então, quando aparecer primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, a vírgula é facultativa. Mas normalmente a gente usa
tá? Porque é uma expressão, é uma oração inteira, olha, e é bom colocar uma vírgula ali até para dar orientar o leitor a dar uma pausa na leitura, tá certo? Quando essa oração subordinada adverbial vier antes da principal, a vírgula já se torna obrigatória, tá? E quando ela vier intercalada na principal, a vírgula também é obrigatória. Intercalada uma vírgula antes, uma vírgula depois, tá certo? Enfim, para a gente não ficar, quando tiver antes, quando tiver depois, é facultativo. Use vírgula em todas as situações para as orações subordinadas adverbiais, tá certo? Então vamos marcar aqui, ó, oração subordinada adverbial são aquelas que têm as 9 classificações das relações de sentido, das relações semânticas, lembram? Oração subordinada adverbial causal, consecutiva, comparativa, conformativa, condicional, concessiva, temporal, final, proporcional, independente do tipo de circunstância, de relação que ela estabeleça, né? Todas elas, então, devem ser separadas por vírgula. Ok? Então, oração subordinada adverbial, tá? Com vírgula. E as orações coordenadas, finalmente, pessoal, né? Se você está lembrado, olha, na aula anterior, a vírgula no período simples, a gente falou termos ou expressões que aparecerem coordenados em enumeração precisam vir separados por vírgula. Ora, se as expressões coordenadas precisam de vírgula, as orações coordenadas também precisam, tá? Então, aqui, olha só, nas orações coordenadas, a gente vai falar assim também, todas separadas por vírgula. Tá certo? Só que aqui existe um detalhezinho que eu quero comentar agora com vocês. Essas orações coordenadas, para você recordar, na aula anterior eu dei um exemplo assim, olha só, meu carro está velho, sujo, amassado e fundido. E quando nós usamos o e, eu comentei assim com vocês, se você usar o e, não use a vírgula. Se você usar a vírgula, não use o e, tá? Aqui é a mesma coisa. As orações coordenadas, elas podem vir introduzidas, né? Por esse e, ok? E quando você usar o e, a princípio, a gente fala assim, não há necessidade da vírgula, tá? Agora, existem situações em que você deve usar os dois, o e e a vírgula juntos. Então, olha, para começo, eu vou colocar assim para vocês aqui, ó. Nas orações coordenadas, todas com vírgulas, né? Aí a gente acrescenta, olha, exceto as aditivas introduzidas pelo e, tá? Ou seja, continua aquela mesma ideia. Usou o e, não use a vírgula, tá? Usou a vírgula, não use o e, ok? Agora, quais são as situações em que eu devo usar os dois? Tá? Esse e, na verdade, além de ser aditivo, ele pode ser adversativo, ele pode ser conclusivo. E quando o e, olha, for adversativo, tá? Ou conclusivo, você deve usar o e a vírgula juntos. Você só não vai usar a vírgula se o e for aditivo. Tá certo? Tem algumas considerações. Então, ó, eu vou até colocar um asterisco aqui e vou puxar esse asterisco para cá para fazer essas considerações. Olha só, em que situações eu devo usar vírgula mais o e?
Tá? A gente pode colocar aqui, olha, duas situações. Primeira delas, se você tem orações ligadas pelo e, você vai separar essas orações e analisar o sujeito de cada uma delas. Tá? Se o sujeito da primeira for igual ao sujeito da segunda, não há necessidade de vírgula. Tá? Mas se os sujeitos forem diferentes, há necessidade de usar a vírgula e o e. Tá? Então, em primeiro lugar, olha, você vai usar a vírgula mais o e quando o sujeito das orações forem diferentes. Tá certo? Então, se os sujeitos forem diferentes, você precisa usar o e e a vírgula. Bate o olho no sujeito da primeira oração, bate o olho no sujeito da segunda oração. Tá? Mesmo sujeito, só use o e sem a vírgula. Sujeitos diferentes, use o e a vírgula. Tá ok? Em segundo lugar, olha só, você vai ter que usar o e a vírgula também, tá? Quando o e for não aditivo. Não aditivo quer dizer, ele pode ser adversativo, ele pode ser conclusivo, tá? Então eu vou colocar um exemplo aqui, pessoal, que já satisfaz as duas situações. Você quer ver? Vou colocar aqui assim para você, olha. O homem inventou a máquina. O homem inventou a máquina e ela o está destruindo. Vejam só, olha, o homem inventou a máquina e ela o está destruindo. Veja que eu usei um e aqui, ó. Eu quero saber se eu devo usar vírgula ou não com esse e, tá? Vamos lá? Primeiro lugar, pessoal, temos duas orações, não é? Primeira delas, vejam só, olha, o homem inventou a máquina. Segunda oração, e ela o está destruindo. Separadas as duas orações, olha só, você vai analisar, estão ligadas pelo e, bate o olho no sujeito da primeira. Quem que é? O homem. E o sujeito da segunda? Ela. Ela quem? A máquina. Sujeitos iguais ou sujeitos diferentes? Diferentes. Quando as orações tiverem sujeitos diferentes, nesse caso do e, você tem que usar aqui uma vírgula. Ok? Então, o homem inventou a máquina, vírgula, e ela o está destruindo. Ao mesmo tempo, eu te pergunto, esse e é aditivo? Pensa um pouquinho. Eu estou adicionando? É só pensar assim, olha só. Primeira oração, o homem inventou a máquina. Isso gera uma certa expectativa, não é? Qual que é a expectativa? Que essa máquina destrua o homem ou ajude o homem? Expectativa é que ela o ajude, né? Veio a segunda oração e fala que essa máquina está destruindo o homem. Resultado esperado ou resultado inesperado? Inesperado. Resultado inesperado é o que a gente chama de adversidade. Esse e, ele não é aditivo. Além de elas terem sujeitos diferentes, ainda, esse e é adversativo, ele é não aditivo. E quando o e não for aditivo, você precisa usar o e a vírgula juntos.
Tá certo? Então, de qualquer maneira, ó, essa vírgula aqui, ela tem que aparecer. Tá ok? Então, essas são as situações, olha, do emprego da vírgula no período composto. Tudo isso daqui que eu contei para vocês, pessoal, olha, merece atenção máxima, merece atenção nas suas leituras, tá? Faça um compromisso com você mesmo, olha, faz um resuminho de tudo que eu te contei sobre o emprego da vírgula, tanto no período simples quanto no período composto, tá? E pegue um texto qualquer e comece a perceber o emprego da vírgula, lógico, um texto bem escrito, né? Um texto em que você possa confiar, né, na escrita dele, tá ok? Então, olha, faz a análise das vírgulas, comece a perceber a presença das vírgulas. Não, por que a vírgula foi empregada aqui? Ah, isso daqui é um adjunto adverbial que foi antecipado. Ah, essa vírgula está aqui para separar duas orações que são coordenadas, né? Apareceu a vírgula e o e, né? Tente perceber por que estão usando os dois aqui, a vírgula e o e, tá? É dessa maneira que você vai começar a ter facilidade, né, na análise tanto de texto, na hora de você escrever, né, as vírgulas começam a fazer falta, né? Você está analisando isso, está percebendo a vírgula em outros textos, por isso que a leitura é importante, tá? Mas a leitura perceptiva, né? A leitura em que você percebe o emprego da vírgula e tenta justificar por quê, tá certo? E faça exercícios, resolva questões, escreva texto, escreva as suas redações, tá certo? Dá para alguém analisar, dá para alguém te ajudar a fazer a correção, principalmente na questão de pontuação, tá certo? E terminado esse emprego da vírgula, ainda nessa aula, olha, eu quero fazer comentários com vocês sobre esse outro sinalzinho aqui, olha, que é muito fácil, mas que as pessoas têm a maior dificuldade de entender, tá? Tem gente, olha, que sabe que o ponto e vírgula existe, mas nunca usou, tá? Por insegurança e até por percepção, tá? E eu te falo, é o mais fácil que tem, tá? O que é o ponto e vírgula? Vamos falar assim, é uma vírgula aumentada, tá certo? Então, as situações em que você não puder usar vírgula, você não pode usar também o ponto e vírgula, tá? Mas o ponto e vírgula só pode ser usado numa situação assim, dentro do texto, tá? O ponto e vírgula, pessoal, só pode ser empregado para separar expressões coordenadas. Tá certo? O que são expressões coordenadas? São expressões independentes. Orações coordenadas. Você sabe que as orações coordenadas sempre vêm separadas por vírgula, exceto essas aditivas aqui com e, não é? Mas orações coordenadas sempre separadas por vírgula. Tá ok? O ponto e vírgula só pode aparecer no lugar dessa vírgula aqui, das orações coordenadas. Se for oração subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial, você não pode usar ponto e vírgula. Para separar termos de oração, você não pode usar ponto e vírgula. Tá? Você só pode usar ponto e vírgula para separar orações ou expressões que sejam coordenadas. E tem, quer dizer então que eu posso pegar uma vírgula de uma oração coordenada e trocar por um ponto e vírgula? Poder, pode, mas você só vai fazer isso se houver necessidade, tá? Se couber uma vírgula, fique com a vírgula. Agora, se a vírgula se tornar fraca, insuficiente, troque a vírgula pelo ponto e vírgula, tá certo?
Então, vou colocar aqui para vocês, ó, emprego do ponto e vírgula. Primeiro lugar, tá? Para separar expressões coordenadas. E aqui aparecem duas situações, tá? Então vejam só, para separar expressões coordenadas, né, em primeiro lugar, quando a vírgula for insuficiente. A gente fala assim, quando a vírgula for fraca, tá? Se a vírgula não tiver força suficiente para separar, você usa o ponto e vírgula. Ô, Silvio, mas como é que eu vou saber se a vírgula está fraca ou não? Tá? A vírgula fica fraca na separação de orações coordenadas quando internamente, quando dentro das orações que aparecem ali, olha, coordenadas, você já tiver usado alguma vírgula. Vou colocar de novo um exemplo que eu já passei para vocês, né? Na aula anterior, quando a gente falou assim, olha só, estudei muito, consegui, portanto, fazer o exercício. Lembram desse exemplo? Se você assistiu a aula anterior, eu coloquei esse exemplo aí para vocês, tá? Eu vou fazer questão de separar de novo, organizar aqui para você enxergar tudo direitinho. Olha, aqui nós temos duas orações, não é isso? Primeira oração, olha, estudei muito. A segunda, consegui, portanto, fazer o exercício. Né? A gente sabe, olha, que essa segunda oração aqui é uma conclusão. Então, oração coordenada, né, conclusiva. Vejam só, olha, oração coordenada, todas devem vir separadas por vírgula. Então, eu já vou usar uma vírgula aqui, ó, para separar as duas orações. Ok? Muito bem. Dentro da primeira oração, há necessidade de empregar alguma vírgula? Estudei muito. Necessidade nenhuma. Tá? Dentro da segunda oração, consegui, portanto, resolver ou fazer o exercício, não é? Nesse caso, pessoal, esse portanto está intercalado. Quebrando a fluência de leitura, eu preciso colocá-lo entre vírgulas. Veja aqui, ó. A partir do momento que eu precisei usar essas duas vírgulas aqui dentro da segunda oração, essa vírgula aqui ficou insuficiente para separar as orações. Tá certo? Isso que a gente chama de vírgula fraca. Se a vírgula for fraca, se ela ficar fraca, se ela for insuficiente, você simplesmente troca essa vírgula por um ponto e vírgula. É por isso que a gente usou o ponto e vírgula aqui, ó. Estudei muito, ponto e vírgula. Consegui, vírgula, portanto, vírgula, fazer o exercício. Tá? É um emprego básico, né, do ponto e vírgula. Então, quando a vírgula for insuficiente. Tá certo? Uma segunda situação aqui, pessoal, olha, quando eu vou usar a vírgula também, para separar expressões ou orações coordenadas, quando as orações forem simétricas. O que são expressões simétricas ou orações simétricas? Quando elas forem formadas da mesma maneira. Tá? Quando elas tiverem a mesma estrutura sintática, uma estrutura repetida. Tá? Aí você nem precisa saber se a vírgula é fraca ou não. Tá? Se forem estruturas simétricas, separe por ponto e vírgula. Tá ok?
um exemplo que eu também já havia colocado na aula passada para vocês, quando eu falei assim, olha, eu comprei arroz, meu irmão, já vou colocar direto, ó, meu irmão comprou carne, mas eu não quero repetir esse verbo comprar, eu posso fazer a elipse dele, né? A zeugma dele, e substituí-lo por uma vírgula. Então, eu colocaria aqui uma vírgula para representar o verbo comprar, né? Então, eu comprei arroz, meu irmão, carne, né? Então, tá aqui, ó, de novo, pessoal, são duas orações, eu comprei arroz, segunda oração, meu irmão comprou carne, são coordenadas, você sabe que orações coordenadas precisam de vírgula, tá? Então, já vou usar uma vírgula aqui. Tá ok? Essa outra vírgula aqui é por causa da elipse do verbo. Mas se você perceber, as orações são iguais, olha, são simétricas. Eu, sujeito, verbo comprar transitivo direto, arroz, objeto direto. Meu irmão é o sujeito, o verbo comprar que está elíptico aqui é verbo transitivo direto, carne é o objeto direto. Isso que a gente chama de orações simétricas. Tá certo? E orações simétricas, pessoal, olha só, vêm separadas pelo ponto e vírgula. Tá bom? Então, são dois empregos básicos do ponto e vírgula. E, basicamente, isso daqui, olha, dentro do texto. Tá? Agora, tem uma segunda situação de emprego do ponto e vírgula, pessoal, que você pode ver aqui, olha só. Percebeu que cada item desses, ó, item 1, coloquei o item 1, ponto e vírgula. Item 2, ponto e vírgula. Item 3, ponto e vírgula. Item 4, deveria ter colocado um ponto e vírgula aqui. Tá certo? Ou não. Deveria ter colocado um ponto final. Por quê? Porque acabou. Tá certo? Então, coloca um ponto final. Tá bom? Depois eu vim aqui para os casos de vírgula mais e, ó. Caso 1, ponto e vírgula. Tá? Caso 2, terminou, coloquei o ponto final. Tá bom? A gente fala, olha, a gente usa o ponto e vírgula para separar itens de uma lista. Muitas vezes a gente encontra assim nos livros itens de um considerando. Considerando o quê? Item A, tal, ponto e vírgula. Item B, tal, ponto e vírgula. Tá? Item C, tal, terminou, ponto final. Tá bom? Então, a gente separa esses itens, ó, pelo ponto e vírgula. Tá? E esse é o emprego do ponto e vírgula. Então, pessoal, você vê que é muito simples, é muito tranquilo, tá? E quase ninguém usa, quase ninguém sabe usar, tá ok? Então, saiba disso daqui, olha, e empregue corretamente, tanto a vírgula quanto o ponto e vírgula. Outros sinais de pontuação, gente, como por exemplo, olha, 2 pontos, aspas, travessão, parênteses, tá? Principalmente as aspas e os 2 pontos, seria muito interessante que você lesse a respeito do emprego deles, tá? Não existe uma teoria, não existe nada que seja complicado, é mais a verificação do motivo do emprego das aspas dentro do texto. É quase uma interpretação que você vai ter que fazer do texto. Por que as aspas foram empregadas aqui? Por que se empregou esses 2 pontos? Você vai ter que ler o texto e fazer a análise deles. Tá? Então, seria muito importante que você lesse na sua apostila, no seu livro, no seu material de apoio, faça uma leitura a respeito disso,
ok? É para você ficar craque especialista nessa ideia de pontuação. Tá? E por aqui a gente encerra esse assunto. Até uma próxima oportunidade.